Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados num tempo de profundo silêncio, no íntimo do nosso coração rezemos, pedindo ao Espírito Santo que abra nossa inteligência, nossa mente, nosso coração, para que nós alcancemos a plena compreensão do que essa palavra que foi proclamada e agora será pregada, que nós alcancemos a compreensão do seu sentido. Peçamos o auxílio do Espírito Santo. Amém. Queridas mães, que bonito que no dia em que se comemora, apesar de ser uma data ainda muito comercial, deveria ser uma data mais espiritual, o Dia das Mães. Mas que bonito que celebrar o Dia das Mães no dia do domingo, o Bom Pastor, porque ser mãe é pastorear. Pastorear tendo Cristo como modelo perfeito de gestão da vida daqueles que têm sobre você a sua responsabilidade. Como sobre ele estava a responsabilidade que o Pai lhe deu. Vir, ser o pastor, oferecer-se para ser o pastor de uma humanidade caída na debilidade do pecado, da fraqueza, da ignorância. Cristo se ofereceu e também se oferece hoje para ser o pastor da nossa vida. E nós podemos reagir de forma inteira e acolher o seu pastoreio, ou podemos também ignorá-lo. Essa característica de Jesus, bom pastor, é uma característica que está em forte crise. Vamos ao Evangelho, número 9. Pegue lá para mim, do seu folheto. Orlando, sai e encaminha com ela, resolva o que precisa. Vai lá na sacristia. Quanto mais demora, pior fica. Isto. Pegue comigo o número 9.
Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27 a 30. Essa característica de Jesus como pastor foi ele mesmo que apresentou. No Evangelho de João, Jesus dá sobre si várias definições. Eu sou o pastor, eu sou a luz, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Várias afirmações. Essa é uma delas, que tem consequências. Que significa dizer que Jesus é o pastor? Que consequência tem para a minha vida? Mas eu proponho um exercício ainda mais difícil, mais desafiador e necessário. Vamos lá? Tome comigo o texto. Naquele tempo, disse Jesus, juntos: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. 3 afirmações dramáticas, que tem consequências dramáticas. As minhas ovelhas, a primeira característica, escutam. Não tem nada mais em crise hoje do que a escuta. Repito, não tem nada na sociedade de hoje mais em crise do que o exercício da escuta. A igreja, tudo quanto assombra e assola a igreja nas grandes crises pelas quais a igreja passa, é uma dificuldade de escuta. Tudo quanto vocês mães têm se derramado dolorosamente no sofrimento na família, é por causa da dificuldade da educação para a escuta. Os sofrimentos que vocês mães e pais veem seus filhos enfrentarem, vocês os veem enfrentarem o sofrimento e dentro de você bate aquele sininho que repete para você quase que como tortura: ele não soube me escutar. É ou não, mães? E pais? A escuta é o elemento decisivo. Não se trata apenas de escutar com os ouvidos também, mas escutar com os olhos, escutar com a alma, escutar com o coração, uma escuta mais elevada. Mas para quem é que Jesus está falando que as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem? Para quem disse isso Jesus? Eu vou ter que dar umas informações que não estão aqui no texto. Mas antes disso eu queria passar uma tarefa para casa. Que todos nós nos ocupássemos demoradamente nesta semana, numa leitura repetida, o mais possível que você conseguir, do capítulo 10 do Evangelho de João. Nós estamos aqui no capítulo 10. Temos apenas 3 versículos. Mas a gente precisa do resto do capítulo 10 para saber dessa abordagem. No capítulo 22, no versículo 22 do capítulo 10, o texto diz assim, não está aí no seu folheto, eu me antecipei para te ajudar a compreender o que está aí. Diz assim: era um dia de inverno em Jerusalém. Jesus ia e vinha andando no pórtico de Salomão. Os judeus se aproximaram dele e disseram: diz-nos logo, quem és? Jesus fala: as minhas obras falam por mim, eu não preciso falar. Eles dizem: as suas obras nós não queremos. Nós queremos que você nos diz quem você é. E aí é quando Jesus diz para eles: não adianta eu falar, vocês não escutam.
E tem um embate no capítulo 10, pavoroso. Nós vamos terminar esse texto no versículo 30. Quando você chegar na sua casa hoje, se Deus quiser, e durante essa semana, que você for meditar o capítulo 10, quando você chegar no versículo 31, o primeiro versículo, logo depois desse 30 que nós encerramos, diz assim: então, ao ouvir isso que Jesus está falando, os judeus pegaram pedra para apedrejá-lo. E Jesus também os aborda dizendo: por qual de minhas obras vocês querem me apedrejar? Eles dizem: não vamos te apedrejar por causa das suas obras, mas vamos te apedrejar por causa da blasfêmia. Você, sendo homem, se diz ser Deus. Então, Jesus, usando esses 3 verbos: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Ele está dizendo exatamente para quem está com pedra na mão e dizendo: nós não estamos a fim de te ouvir. Se você continuar falando o que você está falando, você está nos incomodando. Você está pedindo de nós um modo de vida que nós não estamos a fim de mudar. Se você quer continuar insistindo nisso, nós estamos prontos para te apedrejar. Até desembocar nisso aqui, que é o ponto mais alto. Irmã, irmão, como é que pode você identificar se você é ovelha do rebanho de Jesus? Qual é o critério? Jesus apresenta agora os critérios para que alguém se torne ovelha do rebanho dele. Tão somente essas condições. A primeira é escutar. A segunda é permitir que ele te conheça no mais íntimo de você. Te aponte em que você precisa aperfeiçoar, melhorar. E aí depois desse aperfeiçoamento, aí você o segue. O segue. Na mesma linha do segmento, a última palavra do Evangelho domingo passado, com Pedro, depois da pescaria, foi: segue-me, não foi? Jesus, para te chamar para segui-lo, primeiro ele cura você dos fracassos que você tem, para depois te chamar para segui-lo. Jesus não chama fracassado para segui-lo. Ele vai ao encontro, cura o fracasso e depois diz: agora me segue. Jesus não chama um bando de gente ferida, machucada, fracassada. Ele cura para depois chamar. Aqui está um nível alto, hein? Nível alto. Talvez o mais alto das exigências da fé cristã. Vamos ver mais. Versículo 28. Agora ele vai apresentar: seguem para quê? Seguem para onde? Se Jesus fala com você, conhece você e você o segue, para onde ele te leva? Nós queremos e nos habituamos a um outro tipo de fé. O que está em moda nesses 2, 3 últimos séculos não é um Jesus que você o segue, mas é um Jesus que segue você para te abençoar e te ajudar a realizar seus sonhos. Tem um livro de filosofia importantíssimo, que o título do livro já é resposta: A Ética Protestante e o Espírito Capitalista. É uma altíssima reflexão para dizer que a doutrina protestante foi uma necessidade de uma religião que jogasse água benta no sucesso que o mercado propunha. O mercado criou uma ciência, uma lógica de dizer: nós temos que aproveitar a carência da humanidade e no buraco dessa carência que a humanidade carrega em si, nós temos que oferecer produtos que garantam que vai preencher. Só que isso não combinava com a doutrina das igrejas até
o século XVI. E aí precisa surgir uma outra doutrina. A ética protestante e o espírito capitalista é exatamente como é que nós vamos fazer uma doutrina nova para uma realidade nova que o evangelho não aprova. Criamos outras igrejas. Rompamos com a doutrina. Então agora entra no tema nevrálgico. Vamos ver? Versículo 28. Leia. Brada. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. Léo, aumenta o microfone da Viviane. A voz dela não está aparecendo nada. Vamos lá. Leia de novo, Viviane, com a igreja. Todo mundo. Versículo 28, juntos. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. O que é que Cristo dá? Qual é a meta que Cristo tem para você? A vida eterna. Só que vida eterna para nós, também no sucesso do mercado atual, da lógica dos produtos de beleza e do bisturi, vida eterna é uma juventude que não acaba muito com tudo quanto é produto que você jogar sobre você, não é? O eterno não é mais para aquela meta do eterno. O eterno para nós hoje é aqui. Você tem que garantir o mais possível sucesso aqui, realização aqui, prestígio, privilégio, poder, sucesso, realização aqui. Hoje a pregação sobre vida eterna, sobre salvação, sobre ressurreição, é uma pregação que não tem nenhum impacto no coração de ninguém, minha gente. Ou quase ninguém, para não ser tão duro. Mas as igrejas não lotam. Os pregadores de sucesso não são aqueles que apresentam as exigências éticas, morais, para aquele que está seguindo Jesus, tendo como meta o eterno. Pelo contrário, hoje não se aborda o segmento de Jesus. Hoje se aborda na pregação um Jesus que me segue, me abençoa e me protege, porque eu sei o que é bom para mim, mãe. Mãe, tenha dó, eu sei o que é bom para mim. Pai, por favor, eu sei o que é bom para mim. Não é essa a lógica da meninada hoje? Você vai falar de... Seu filho vem com lágrimas, falando das dificuldades, dos fracassos, e fala: filha, filho, você está gastando tudo com aqui. Filha, filho, você está gastando toda a sua energia com aqui. Mãe, ó, não vem dar sermão. Não é esse o raciocínio? A meninada é escrava do aqui. Se você apresentar um sinalzinho de eterno para eles, já é motivo para dizer: deixa, mãe, ó, não vamos discutir. Não vamos entrar nessa. E nós católicos, entramos de sola no sucesso do mercado. Entramos de sola no sucesso da ética protestante e do espírito capitalista. Tira esse negócio de botar uma meta no eterno e traz tudo isso para cá. Bombardeia o povo na propaganda e com a beleza dos produtos e põe o sucesso aqui. Esgota e exaure para o aqui. Para você escutar Jesus, ser conhecido por Jesus e seguir Jesus, você tão somente o fará se tiver como meta a meta que Jesus trouxe para você, o eterno. Se você é escrava e escravo do aqui, você pode começar a interpretar por que é que você reza tanto, vai tanto em igreja, tem tanta religião, mas não tem experiência profunda de intimidade com Ele. Veja, eu dou-lhes a vida eterna, e ela jamais, leia, e ela jamais se perderão. E ela jamais, igreja, se perderão. Se está perdido, é porque não tem o eterno como meta.
Se tiver o eterno como meta, você pode passar pela provação qual for, que você não experimentará, não se sentirá perdido. Ainda que eu passe pelo vale tenebroso das sombras da morte, não temerei. Uma das maiores causas de abandono das religiões e das igrejas hoje é: eu estou frequentando a igreja, eu estava com uma pauta, com um plano. A igreja não estava me ajudando a conseguir o que eu quero, eu deixei, estou indo para uma outra, que agora o negócio está começando a engrenar. Não é isso que a gente escuta? Não é? As igrejas que têm mais sucesso são as que mais exaurem e esgotam seus esforços no aqui. E é claro, tem um monte de picaretas, falsos pastores, mercenários, ladrões, aproveitando também da fraqueza dos outros e dizendo: aqui tem a bênção, irmão, e a vitória. Traz o dízimo, põe no envelope, consagra que o poderoso vai te dar a vitória. Tem um monte de mercenários aproveitando da fraqueza das ovelhas e fazendo essa oferta. Se você se sente perdido na sua identidade e na sua vocação de pai, mãe, de esposa, esposo, de filho, na profissão que você escolheu, sentiu-se confundido, perdeu o equilíbrio, perdeu o horizonte, perdeu a inteireza do seu ser. Opa, estou perdendo a meta de Cristo. Escutam a minha voz, eu as conheço, me seguem, dou-lhes a vida eterna, jamais se perderão. 5 sentenças vigorosas que o pastor apresenta. Mas agora tem mais algumas. Leiamos. Leia. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Repita, igreja. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Ninguém vai arrebatá-las de minha mão. Olhe. Olhe para a mão de Jesus. Aquela oração antiga que a gente rezava: dentro de vossas chagas, escondei-me. Jesus, como bom pastor, se apresenta como alguém que tem você na mão dele e que ninguém é capaz de arrebatar você da mão dele. Se você na sua vida de fé facilmente tem a sensação de fragilidade, de pântano, sensação de confusão, de desorientação, significa que para estar na mão dele e para que a autoridade dele constitua em sua vida um imperativo, que ninguém, nem as potências do céu, nem as potências do inferno, nem as potências da terra te arranquem da mão dele. Isso só acontece, repito-o insistentemente, tão somente você experimentará essa serenidade, esse equilíbrio, essa força, essa edificação interior. Se você indo pela mão dele, você experimenta que você está indo na meta que ele tem para você, o eterno. Qual é o fracasso dos últimos 40 anos, 30 anos de nós católicos? Vocês pais de filhos dos 30, dos 40, dos 50 anos. Qual foi a maior causa do fracasso? Um afrouxamento na pregação e no ensino dos filhos. Qual era o argumento que a gente usava para os filhos? Filha, filho, você quer crescer na vida, quer conquistar, você tem que procurar Deus para Deus te abençoar, filho. A gente mandava os meninos virem para a igreja em vista do horizonte do aqui, não do eterno. Filha, filho, não põe sua energia toda nas coisas daqui. Não põe. Tem uma outra meta. Filha, filho, você precisa apresentar para você, encontrar para você uma outra meta. E
os meninos e meninas vieram para a igreja, adolescentes, chegou a certa altura, mãe, ó, essa igreja sua, tá bom, mãe, vó, reza para mim, vó, reza para mim, mas eu não quero isso. Eu quero uma religião que me dê, ou eu quero estar bem, mãe, quero estar em paz, mãe. O Papa Francisco tem um texto maravilhoso que ele diz que a escravidão do bem-estar. Nós queremos o bem-estar a todo custo. Até quando vamos a pé para a Trindade, é com um monte de remédio para dor no bolso, que começou a doer qualquer coisa, toma o comprimido, não é? O tempo inteiro, vai para a academia, a medicação já está na bolsa. A gente quer bem-estar. Nós somos a geração escrava da farmácia, escrava da droga, escrava da distribuidora de bebida 24 horas, porque a gente quer uma sensação de bem-estar o tempo inteiro. E o mercado oferece isso. Se a gente, até quando faz penitência, recorre aos remédios para dor, imagina quando é que nós teremos experiência de eterno. Mas tem mais umas sentenças, hoje é dia das mães, tá? Não se esqueça. Vamos lá. Versículo 29. Tome comigo, vamos, vai Viviane. Meu pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do pai. Duas mãos. Me ajuda aqui, George. Duas mãos, presta atenção. Vai, menina, segura, firme. Você está na mão de Jesus e ainda está na mão do Pai. Duas mãos. Se ainda na mão de Jesus e na mão do Pai, na mão de Jesus ele diz que ninguém poderá arrancá-las de minha mão. Na mão do Pai ele diz, ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Se você vive uma fé, uma espiritualidade cristã, de tal forma que qualquer abalo, qualquer dificuldade, nos relacionamentos, nos diagnósticos da sua saúde, nas provações, se qualquer coisa te fragiliza, te debilita, te desmorona, te falta, na verdade, é ter a meta que o Pai tem para você. E permitir que você seja carregado na mão de Jesus e, além disso, na mão do Pai. Nós perdemos este foco. Nós não queremos que a mão do Pai nos carregue, que a mão de Jesus nos carregue. Repito, nós queremos que a mão de Jesus, a mão do poderoso esteja sobre nós, mas aonde a gente vai, ela vai junto, para ajudar a gente a conseguir o que a gente sabe que vai fazer bem para a gente. A gente só quer que ele patrocine os sonhos e ambições da gente. Mas agora ele me pegar na mão dele, na mão de Jesus, e me levar, e te levar, aí já é demais. Aí eu não sou livre, e aí entra todo um debate filosófico acerca da liberdade. Proteção absoluta. Proteção absoluta na mão de Jesus, na mão do Pai. Nenhum poder, nenhuma realidade que tem limite interferirá na ordem desta viagem que te remete para o eterno. Os que nele creem, sejam em Deus uma experiência de perfeita segurança. Isaías 43:13. Agora, o que significa estar na mão de Jesus e na mão do Pai? Significa que não vai ter nenhum problema? Não nos esqueçamos que essas palavras tão firmes não estão sendo ditas para uma multidão de amiguinhas e amiguinhos de Jesus, num parque lindo, num piquenique, debaixo de uma sombra, com uma cascata d'água cantando. Ele está conversando isso com gente em fúria
com pedra na mão, querendo apedrejá-lo, eliminá-lo. O que significa ter a sua vida na mão dele? Suba o olhar no número 8 do seu folheto, na segunda leitura do livro do Apocalipse. Suba o olhar, para você não sair da igreja enganado, achando que as dificuldades pelas quais você passa é porque você está na religião errada, a igreja errada, com pregador errado. Veja, eu, João, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Leia. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas nas mãos. Quem é essa multidão diante do trono e do Cordeiro com vestes brancas e palmas nas mãos? Então um dos anciãos me disse, leia, brada. Esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Então, o menino João, arrebatado na glória do céu, vê o trono de Deus, diante do trono uma multidão que ninguém podia contar, com veste branca, palma na mão, e pergunta ao ancião, que é isso? Que cena é essa? O velhinho ancião conta para o menino João, essa turma, rapazinho, são os que vieram da grande tribulação. A fé cristã é a fé daqueles e daquelas que, passando pelas grandes tribulações, aproveitam, olhe para cá, para lavar e alvejar a sua veste no sangue do Cordeiro. Os homens e mulheres que seguem Jesus não desperdiçam uma tribulação sequer. Amém. Amém. Não teme, ao contrário, enfrenta. Ter Jesus como pastor, ter a sua vida guardada na mão dele, guardada na mão do Pai, não quer dizer que você não passará por tribulação, mas dará a você o discernimento. Quando a tribulação vier, eu não vou perder o equilíbrio na meta que Deus tem para mim, na meta que Jesus tem para mim. Nessa tribulação que eu passo, eu aproveito para lavar e alvejar a minha veste no sangue do Cordeiro, porque eu quero chegar diante do Cordeiro, com veste branca e palma na mão, eu vou conhecer essa glória diante do trono dele. Aleluia, dê uma salva de palmas para ele. Pode dar um grito. Se recorde das lembranças mais belas que você tem da sua mãe. Esse é o primeiro dia das mães que eu passo sem a minha. Se recorde das lembranças mais queridas que você tem da sua mãe. Se a sua mãe não é aquela que marcou sua vida, pelo quanto ela foi capaz de lavar e alvejar a veste dela no sangue do Cordeiro em momentos de grandes tribulações. Foi? Quem teve a graça de conhecer uma mãe assim, levante a mão. Diga comigo, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Minha mãe me ensinou esse caminho. Dê uma salva de palmas para sua mãe também. Pode dar um grito. Olha, mas pode pegar pesado. Para terminar, tem uma ideia central. Tem muitas ideias, mas vou pegar só uma para não ser pesado para o Dia das Mães. Na primeira leitura, vamos lá. Não vou demorar muito, prometo. Naqueles dias, Paulo e Barnabé, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. E entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Muitos judeus e pessoas piedosas, convertidas ao judaísmo, seguiam Paulo e Barnabé. Conversando com eles, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. Leia. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Claro, Paulo e Barnabé primeiro foi na abordagem corpo a corpo. Anunciou.
Marcou, moçada? Vamos fazer uma grande celebração sábado. E reuniu uma multidão enorme para ouvir a palavra. Só que lá vem paulada. Leia. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja. Cheios de inveja. E com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: Brada, era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos. O que faz Paulo e Barnabé desistir de pregar para os judeus é que eles não queriam nada com a vida eterna. Se não tem a vida eterna como meta, como horizonte, a igreja tem que desistir de você. Sem medo. A igreja deve ser operária do eterno, serva do eterno. O horizonte da pregação de Paulo e Barnabé e da igreja hoje tem que ser apresentar ao mundo de hoje, escravo e doente do provisório, do agora, do ansiolítico, do remédio para acordar e do remédio para dormir. A igreja tem que apresentar o horizonte do eterno. Continue. Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Brada. Não, igreja, tenha dó, panha tipo, que trenzinho mais xoxo. Domingo do Bom Pastor, por favor, panha tipo, reage. Brada. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Luz para as nações, para que leves o quê? A salvação. A salvação e não a solução para os probleminhas de agora. O papel da igreja é ter a meta da salvação e não a solução para os problemas de agora. Leia. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. E os que não tinham a vida eterna como meta, a igreja que desistiu deles. Veja. Desse modo, leia. A palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Agora pode ser que alguém se sinta profundamente ofendido com o que vem. Peça o Espírito Santo para te dar a força necessária para ler o que vem. Leia. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram do seu território. Gente, esse pregador está enchendo nossa paciência. Vamos fazer um abaixo-assinado e tirá-lo daqui. Mulheres ricas e religiosas. E homens o quê? Influentes. Isso hoje em dia ainda existe? Eu perguntei na missa das 8. Isso hoje em dia ainda existe? Um membro da igreja, da comunidade, líder nosso, dizendo mais ou menos. Eu falei, mais para mais do que para menos. Ele, não é tanto assim não. Eu falei, não é tanto assim não, sabe por quê? Porque as mulheres ricas e religiosas de hoje e os homens influentes de hoje, já pega logo o seu padre ou o seu pastor e injeta nele um dinheirinho para que ele pregue o que as ricas religiosas e que os homens influentes querem ouvir, e já leva ele, já patrocina o sonho também, a ambição do pregador. Pregador que fala o que as mulheres ricas e religiosas e que os homens influentes querem ouvir, tão somente prega aquilo que querem ouvir. São patrocinadores dos pregadores, não dando-lhes o eterno, mas dando-lhes dinheiro, jatinho, mansão, carro importado. Os pregadores,
os pregadores foram ceifados do horizonte do eterno, e também nós, pregadores, nos tornamos escravos do provisório. Balangaram o ouro e nós diminuímos o tom da pregação. Fizeram isso aqui com o ouro e nós olhamos para o horizonte do aqui. Dá vontade de chorar. E hoje é dia das mães, tá bom, gente? Vamos ver a cena agora, que é para mãe nenhuma ir embora abatida, e nem pai. Veja. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Para ficar cheio de alegria do Espírito Santo, tem que ter coragem de dizer: moçada, vocês querem um discurso que eu não posso servir a vocês. Minha meta não é minha, é do Eterno. Se não querem ouvir a pregação da palavra, comam a poeira dos meus pés. Foi isso que Paulo e Barnabé fizeram. Hoje, você acha que a igreja, os verdadeiros pregadores hoje, têm motivo para também te dar poeira? Ou podem continuar insistindo com você e dando-te a meta do eterno, da salvação? Isso é uma escolha que você tem que fazer. Infelizmente, nós pregadores perdemos essa meta e perdemos esse horizonte. E fomos também nós ceifados pelo espírito capitalista do sucesso, do marketing religioso. Como é que pode alguém ser chamado de bom pastor se eu estava mal demais? Mal demais, o procurei, falei para ele da minha vida, e ele me disse que eu precisava mudar de vida, corrigir minha vida, transformar minha vida, e eu não aceitei o que ele falou para mim, e ele sacudiu a poeira e falou: como a poeira, não prego mais para você. Como é que alguém pode ser chamado de bom pastor se tem coragem de sacudir contra mim a poeira dos pés? Isso também é uma escolha e um discernimento que cada um tem que fazer. Mães que tiveram coragem de ser verdadeiras, boas pastoras dentro de casa, foram mães que tiveram coragem de dizer para o filho: você pode ir embora e nunca mais voltar aqui, mas eu vou te dizer o que você tem que ouvir. Pai que presta, pai que tem autoridade de bom pastor, é pai que fala: vem cá, você vai ouvir. Ainda que eu pague o amargo preço de nunca mais te ver, mas você vai ouvir. Só que nós vivemos a grande crise da escuta. Porque a escuta remete a uma meta. Mãe, pai, eu só quero que você me ajude a realizar meus sonhos, que há de mal nisso? Filho, filha, o que há de mal é que sua meta está tudo no aqui, e eu tenho que te dar a meta do eterno. Eu que te carreguei, eu que fui sua morada por 9 meses. Foi dentro de mim que você habitou para entrar nesse mundo. Eu não posso permitir que você gaste tudo aqui. Eu preciso te dar a meta do eterno. Isso é ser mãe, isso é ser pai, isso é ser bom pastor. Amém. Incline a sua cabeça. Tenha um diálogo profundo com Jesus, o bom pastor. Fale para Jesus não ter medo de dizer nada para você. Fale para Jesus que Ele não desista de dizer nada para você, que Ele diga tudo e aponte a você tudo o que você precisa escutar dele, para que você entre na meta do que Ele tem para você,
do que a mão dele e a mão do Pai tem para você. Fale para Jesus, fale para o Pai, para o Espírito Santo, que você quer caminhar na direção da meta de Deus para você, e não na meta do mundo, não na meta do provisório, do agora, mas do eterno. Fale, reze. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, e minha alma reviverá. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, batiza-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, batiza-me, Senhor Jesus. Lava-me, lava-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Lava-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, lava-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, lava-me, Senhor Jesus. Um pouco mais suave. Educa-me, Senhor. Educa-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. e minha alma Canta. reviverá. A igreja canta. Educa-me. Educa-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. E minha alma reviverá. Para te adorar, Para te adorar, para te louvar. Educa-me, educa-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, educa-me. Senhor Jesus. Fiquemos em pé. Deixe o folheto no banco. Estenda as mãos aqui para a cruz de Jesus. Conduze-me, Senhor, com teu Espírito. Conduze-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Canta, solte a voz. Conduze-me. Conduze-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. para te adorar, para te adorar, para te louvar. Conduze-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar. Conduza-me, Senhor Jesus. reze comigo. Conduza-me, Senhor, Conduza-me, Senhor, no caminho do eterno, no caminho do da eterno, salvação, da salvação, da plenitude de Deus. da plenitude de Deus. Liberta-me da escravidão, Liberta-me da do escravidão, provisório, do provisório,
do bem-estar imediato. do bem-estar imediato. Ajuda-me a ter projetos, Ajuda-me a ter metas, metas duradouras, duradouras, infinitas, infinitas. a meta do céu, A meta a do meta céu. do eterno. A meta do eterno. Jesus, pelos seus sofrimentos, pelos seus sofrimentos, por suas chagas, por suas chagas, eu te peço, eu te peço, faz de mim faz de mim uma pessoa mais agradecida uma pessoa mais agradecida por tudo que do Senhor eu recebi, por tudo que do Senhor eu recebo, por tudo que do Pai eu recebo, por tudo que do Pai eu recebo, por tudo que de minha família eu recebi. por tudo que de minha família eu recebo. Dá-me, Senhor, Dá-me, Senhor, por essa gratidão, por essa gratidão, pelo que eu sempre recebi. pelo que eu sempre recebi. Dá-me ter Dá-me ter a meta a meta do eterno. do eterno. Põe a mão no coração e agradeça tudo que Jesus sofreu por amor a você, tudo que sua mãe, seu pai, sua família já deram de derramamento de lágrima, de suor, de sangue, para ajudar você a ter uma meta maior na sua vida, projeto maior na sua vida. Ter o céu como horizonte, a salvação como meta, o eterno como ápice de sua caminhada. Agradeça. Para te adorar, para te louvar. Educa-me, educa-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te